A interação com jogos digitais faz parte do cotidiano de muitas crianças, seja como um entretenimento ou socialização online. Foi pensando nisso que a Faced organizou a aula inaugural Mídias, Jogos Digitais e Infâncias. O encontro contou com a participação de duas comunicadoras, Fabiana Freitas e Juliana Tonin, que compartilharam suas experiências e suas pesquisas relacionadas a esse tema. Essa aula inaugural ela foi pensada para trazer um pouco de um relato de um projeto piloto que eu fiz durante o meu doutorado, na área de comunicação, que foi o teste de um recurso didático numa escola de Porto Alegre, num grupo de alunos, testando os vídeos 360 graus e dispositivos de realidade virtual à distância. Hoje, as mídias, os jogos digitais estão inseridos na nossa cultura, fazem parte da nossa sociedade e eles são sim um instrumento importante também para o desenvolvimento das crianças, para a socialização. Então, resumir, o jogo como algo prejudicial, certamente no contexto que a gente vive atualmente, é uma visão que restringe muito o potencial dessas práticas. Essa temática, ela tem uma transversalidade importante na formação dos professores, Nós temos um tema das mídias, dos jogos digitais, na escola como um cotidiano, Desde o uso individual do estudante ao uso pedagógico desse equipamento, Eu estou aqui para ouvir, essa palestra, fala dos colegas, para entender isso, para saber como esses jogos digitais podem se adequar a uma realidade concreta, uma realidade às vezes de periferia, de escolas sem condições, e se isso é possível. O jogo ele pode ser utilizado para entretenimento na vida privada das crianças e nas escolas eles podem ser produzidos, eles podem ser criados pelas crianças e eles podem favorecer os processos educativos. Então acho que é muito importante incentivar as crianças a fazerem coisas que não são digitais para ter o momento delas de mundo físico, mundo tátil e saber utilizar coisas tipo a internet, saber ensinar. Eu acho que não dá para tratar como um tabu para criança, assim, falar que não existe ou que só que não é para encostar. Ensinar onde deve ir, onde não se deve ir, quando, em que frequência. Tem que usar, mas também tem que trabalhar outros tipos de brincadeiras junto, integrado, para que não seja só aquilo, para que a gente não vá para um lugar de excesso de uso de determinada tecnologia, que a gente mesmo usa às vezes demais, o celular é a mesma lógica. Então, a gente está trabalhando um pouco com isso e também esses cenários digitais, o que a criança está tendo acesso, a publicidade em excesso, por exemplo, às vezes que esses ambientes acabam trazendo, esse tipo de consumo consciente é importante que os pais estejam atentos das mensagens que estão circuladas ali, Então, ter essa proximidade, com a criança, com o adolescente, com essa criança em desenvolvimento é importante para justamente perceber coisas que talvez eles não tenham ainda consciência de saber desse universo digital que está ao redor disso, que pode ser muito bom, mas também tem os seus riscos. E muitas vezes as crianças elas estão utilizando ou estão jogando por estarem em ambientes em que esse é o único entretenimento que é oferecido e se elas não desenvolvem essa atividade, elas têm um ócio ou até elas vivem num contexto de muita solidão. Então, a gente limitar o tempo é importante, acho que tem uma questão de saúde que pode ser benéfica, mas também tem questões culturais de contextos, questões familiares, a questão do mundo do trabalho ao qual as famílias estão imersas e precisam também dar conta que toda a sociedade também precisa auxiliar. Então, são muitos os recursos que nós precisamos para realmente fazer com que isso tenha uma boa medida. É um conhecimento que existe, para além daquilo que a gente domina como conhecimento formal, escolarizado. É um conhecimento que as crianças e adolescentes trazem para dentro do espaço escolar e a gente tem que aprender como fazer desse conhecimento um espaço também de uma outra aprendizagem, Porque se a gente pensar no conteúdo, o conteúdo está para além das nossas aulas, o conteúdo está disponível, Tu faz uma pesquisa numa plataforma digital e tu encontra várias versões do mesmo tema. E aí, como é que a gente faz a mediação escolar com essas versões, sem estabelecer um único princípio de verdade, mas da ciência? O que é a ciência na tradução do conhecimento? Os jogos, eles fazem parte desse universo da cybercultura que tem a ver com o uso de redes, com essa integração de mídias, e esse é um universo novo também para as famílias, Então, a gente usa tecnologia em casa também. Por que não falar sobre isso, dialogar sobre isso e, quem sabe, jogar junto, É um pouco sobre isso, É saber que
interesses esse jovem está tendo, que essa criança está tendo, e conversar com ela durante o jogo, ou conversar sobre os personagens, tentar descobrir um pouco sobre aquele universo e tentar se integrar naquele universo de alguma maneira, né? Sabendo como usa, aprendendo também, porque também faz parte desse processo aprender novas linguagens, aprender o uso de softwares, é também uma atualização para pais também, né? Para adultos e crianças. Então, se fizermos esse movimento juntos, né, pensando o uso consciente juntos, eu acho que vai ser muito bacana.